Olá, vamos conversar sobre mediunidade e turbulência emocional. Eu estou trazendo esse tema aqui para nossa conversa porque quando eu lido com médiuns num ambiente psicoterapêutico, uma coisa que eu percebo é uma emotividade muito exacerbada do médium. O médium normalmente ele é muito emocional, muito passional, muito irado, muito triste, muito revoltado, muito desgostoso com a vida. Claro que eu estou falando de alguém que vai ter uma mediunidade não desenvolvida ou não controlada. Então é sobre isso que eu queria dizer, porque eu tenho percebido o seguinte, que são duas coisas que são paralelas, mas que ficam muito associadas. A mediunidade é uma abertura para o mundo psíquico, o mundo oculto. E a emotividade é uma abertura para as circunstâncias da vida e para as pessoas com quem nós nos relacionamos. Então, o que vai acontecer? Normalmente, essa turbulência emocional do médium, ela contamina a experiência psíquica que ela vai ter com a mediunidade. Porque, olha só, o que seria a mediunidade? É você ver espíritos, é você ouvir vozes, é você sair do corpo, é você perceber a natureza do ambiente onde você está. Vamos dizer que isso faz parte do conjunto das experiências humanas de quem tem essa sensibilidade. Então, você imagina que a mediunidade é como se fosse um celular novo que você comprou ou ganhou e você vai ter que aprender como que usa isso. Ou então você está dirigindo um carro novo que tem comandos diferentes que você vai precisar aprender como que isso funciona. Então, no sentido técnico estrito da mediunidade, a mediunidade é isso. Então você tem uma percepção diferenciada em relação a outras pessoas e você vai precisar aprender a lidar com isso. É uma questão de treinamento e educação. Algumas pessoas aprendem a fazer isso espontaneamente, outras porque vão ter algum mentor que vai dar uma orientação nesse sentido. Agora, a maioria das pessoas vai precisar procurar um centro de treinamento espiritual, que pode ser numa escola esotérica, que pode ser no espiritismo ou na Umbanda, ou seja onde que for. Mas aqui eu quero colocar a questão do nível emocional. Então, como que é isso? Normalmente essa turbulência emocional, ela se manifesta num primeiro momento na oscilação interior. É a dança das emoções que existe dentro de uma pessoa. Agora, essas emoções, elas não ficam contidas no espaço mental próprio de uma pessoa. Ela vaza principalmente para as pessoas com quem ela se relaciona com mais frequência. E a partir daí vão aparecer os conflitos com os pais, com os irmãos, com os namorados, maridos, esposas, filhos e pessoas que estão mais próximas. Então nós vamos ver muitas vezes o médium meio ressentido, meio magoado com as pessoas que estão à volta dela. Num segundo momento, essa turbulência emocional ela vai se manifestar nas circunstâncias de vida da pessoa. Aí pode ser que seja estudo, pode ser que seja a rotina doméstica, pode ser que seja o trabalho. Então, normalmente, a relação com esses ambientes também vai ficar muito tumultuada, vai interferir muito naquilo que seria a adaptação dessa pessoa àquilo que ela teria que fazer nesses ambientes. Então nós vamos ver ali a procrastinação, a má vontade, a preguiça, a dominação, o autoritarismo, o nível de exigências muito alto. A gente sabe que as pessoas nos centros espíritas manifestam muito esse tipo de comportamento.
E, em terceiro lugar, e talvez em último lugar, a pessoa vai começar a ter manifestações físicas. Aí é onde aparece o adoecimento físico, que é decorrente dessas emoções fora de controle, decorrente desses ambientes que a pessoa não tem uma boa capacidade de adaptação neles. Então, o que uma pessoa pode fazer para se conduzir nesse momento, né? Então, no primeiro momento, nessa questão do emocional, a pessoa precisa aprender de si, conhecer de si. Então, estamos falando, claro, do autoconhecimento, que vai ser facilitado por um trabalho com um psicólogo ou com um terapeuta que tem essa preparação para lidar com as questões emocionais de uma pessoa. Sem querer esgotar esse assunto, eu coloquei em vídeos anteriores a questão do autodiagnóstico emocional, que vocês vão ver a indicação aqui. O autodiagnóstico emocional é uma forma de você perceber como que você está emocionalmente e qual que é a sua emoção dominante, porque todos nós temos aquilo que a gente possa chamar de uma emoção dominante. Talvez as principais emoções sejam a raiva. Você tem uma apresentação sobre a raiva aqui. Depois talvez venha o medo, como sendo também uma forma de levar a pessoa a ficar muito contraída, muito pronta para uma reação de imposição, de dominação. E nós temos também a tristeza, que também interfere muito na alegria e na felicidade de uma pessoa. Então, esse conhecimento desse padrão emocional básico, e todos nós temos um padrão emocional básico, é importante para que nós possamos nos conduzir diante da vida na parte emocional do termo. E vamos separar isso daquilo que seria a educação da mediunidade, que isso é uma outra coisa. Aí é onde você vai aprender a conhecer os seus fenômenos que você tem com mais frequência. Você vai aprender a direcionar o uso desses fenômenos sobre o lugar e a forma mais adequada de conduzir a eles, conduzir esses fenômenos. E você vai aprender também sobre, num ambiente de educação espiritual, a alinhar as suas atitudes e posturas de vida de uma forma que seja mais adequada ao objetivo de trabalho espiritual que você tem e à vida de modo geral. Então, se você conseguir conduzir essas duas coisas de uma forma adequada, você vai ter a sua vivência emocional regularizada e você vai ter uma prática espiritual adequada nesse sentido, tá bom? Então, vamos procurar entender, então, que os problemas da mediunidade não são necessariamente da mediunidade, mas da turbulência emocional que uma pessoa possa ter, tá bom? Em outro momento vamos conversar mais sobre isso. Até lá.